Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, dia 4 de agosto, bora para nossa análise diária. Galera, deixem o like, se inscrevam no canal e comentem alguma dúvida, tá? Pessoal, hoje nós tivemos quase uma super quarta, aliás, super quinta, né? Tivemos dados importantes. Tá, galera, o DXY ele andou numa tendência de alta. Bem verdade que ontem ele abriu com um leve gap de baixa, mas durante a madrugada ele se valorizou, tá, galera? E tá numa tendência franca de alta, né, galera? Olha só, 0,51. Então é uma tendência de alta, né, forte para o DXY. Pessoal, nós tivemos hoje o PPI, pedidos iniciais de seguro-desemprego, tá? E o IPP, né? Então, hoje, inclusive, esses números eles vieram mais a favor para a economia americana, que fez com que o DXY fizesse um spike, né? Ele fez o spike na hora da notícia do drive de mercado, né? E renovou. Então é tendência de alta, pessoal. E como vocês podem ver aqui, né, na currencies, né, nas outras moedas, dólar se valorizando e as outras pares do Forex, né, spike para baixo, fazendo a contraparte, tá? E galera, aqui para nós, né, o dólar, o mini índice, ele deu um spike para baixo, né? E o dólar ele deu um spike para cima, né? Só que ele devolveu parte do movimento e foi renovar. Bora começar aqui pelo dólar. Pessoal, o dólar, galera, é o seguinte. Nós temos que ver também como os DIs performaram hoje. Pessoal, hoje os DIs eles performaram de forma positiva, tá? Então, agora, deixa eu ver como é que eles estão. Estão um pouquinho mais flat, né, galera? Eles estão um pouquinho mais flat e já fizeram um movimento pela manhã, né? Que foi um movimento um pouco mais de alta. Olha só aqui, galera. Então, foi esse movimento, né? Esse movimento de alta puxou o nosso dólar juntamente com o DXY, que é a nossa taxa externa. Então, hoje o dólar, né, logo ali nas primeiras 2 horas do mercado era para cima. Depois entrou um movimento contrário. Os DIs arrefeceram e ficaram flat, como aqui eu mostro para vocês, né, as pontas aqui. O que aconteceu? Mini índice caiu, depois subiu, né? DIs subindo, bolsa para baixo, DIs caindo, bolsa para cima. E o contrário do dólar, né, galera? Então, pessoal, é o seguinte, né? Então, o mercado abre um leve gap de alta de uns 10 pontos, tá? Ele fica aqui brigado pela máxima da CME e mínima da CME, né? Máxima da CME, mínima da CME. Aqui nós temos o ajuste, tá, galera? Nós temos o ajuste e o POC de ontem. Olha só como ele trabalhou, né? Então daqui ele trabalhou em cima da média contratual, o ajuste e o POC, né? Então ele realmente ficou aqui numa área de valor de bem interesse, né? A gente tem aqui o parâmetro de abertura aqui na B3. Taxa máxima de câmbio está aqui embaixo, a taxa mínima de câmbio também está aqui embaixo, né? Desculpa, galera, tô um pouco gripado, mas vou continuar aqui, né? Então, olha só como o dólar ele ficou aqui, né? Preso nesse range, né? Então aqui a gente está perto, o 400 está bem aqui embaixo, né? 400, isso, 400 está aqui embaixo, né? Então ele ficou meio que preso aqui entre a máxima da CME, a mínima da CME, saiu o drive de mercado e essa aqui foi, se não, a
uma das mais fáceis, né? Mas galera, a melhor operação de hoje foi essa aqui. A melhor, já vou chegar lá, né? Mas a melhor operação de hoje, a mais fácil foi essa aqui. Quando ele voltou no preço à vista, né, da segunda Petax. Então, ele trabalhou aqui, né? E quando ele voltou, deixa eu fazer o desenho, né? Que a gente tem a liquidez aqui, né? A gente tem uma liquidez aqui que ele ficou trabalhando, olha só. Então, ele deu o spike, né? Voltou na maior liquidez e o sentido era de renovar essa máxima, né? Então, o operacional, né? Quem não conseguiu entrar, né, nessa notícia, que não é aconselhável, é melhor deixar passar, né? Podia ter tentado aqui, né? Porque aqui uma compra seria interessante em cima da máxima CME para já vir renovar, foi o que não aconteceu. Então aqui quem fez leva o stop mesmo, né? E a gente tem de um stop aqui. Deixa eu só verificar. Aqui daria um stop de uns 5 pontos, né? A gente podia soltar aqui em cima da média contratual. É bem verdade que ele fez esse movimento de novo. E olha só aqui, né? Ele segurou até a máxima de até então. Dá 12 pontos. Né? Bem interessante. Então, esse movimento é um pouquinho mais interessante, né? E depois, galera, e se comprada, né? Uma compra aqui em cima da Petax futura para vir desafiar a máxima, né? E, inclusive ele performou um pouco mais ainda. E qual era o alvo aqui? Era, para mim, no meu entendimento, o alvo era até aqui no 450, né? Só que ele parou aqui no 447, né? E não, o pessoal defendeu logo. Porque esse aqui é um range médio do câmbio, né? Como eu falo para vocês. Quando o câmbio não está tão estressado, ele fica trabalhando mais ou menos 50 pontos. 50, 60, 70, né? É no preço de ida e volta, tá? Então, o dólar, né? Quando ele tá um pouco mais estressado, aí ele trabalha 100 pontos, né? Aí ele vai do 400 ao 500. Mas quando ele tá um pouquinho mais estressado. Então, galera, aqui caberia realmente uma compra. Os DI subindo, o DXY subindo. Era compra. Esse cenário aqui foi de compra, tá, galera? Mas depois o dólar ele começou a vir a devolver um pouco, muito que no meu entendimento é motivado por esse fluxo maior. Olha só, teve um arrefecimento aqui, né, no nossos DIs que melhoraram, que fizeram o mini índice subir e o dólar descer, devolveu um pouco mais, né, essa compra, essa tendência. O dólar devolveu, fez a primeira Petax futura aqui, né? E aqui não vale também uma compra, porque tu já está perto do 450, né? Aqui os players já estão salivando para vender. E quem está aqui, né? Quem está aqui possivelmente vai soltar aqui, né? Que aqui já tem um range mais ou menos de uns 20 pontos. 20 pontos já é uma boa pontuação, né, no dólar. E da Petax futura ele veio até o preço à vista. Aqui era a melhor compra do dia. É a compra mais fácil, galera. Então ele passou aqui em cima da média contratual, né? Chegou nessa região que ele inclusive está em cima do ajuste, né? Só que aí ele tocou em cima do preço à vista, que é a Petax, né? Essa Petax aqui, né? Eu tenho as Petax aqui, como eu mostro aqui para vocês, né? Então o casado tá de 23,20, sendo que nós erramos um ponto, né? Hoje, como as Petax elas estão um pouco mais quietas, é bem verdade que essa aqui tá uma diferença, né? Já tá uma diferença de 18 pontos. Mas
não nosso estudo sugerido, né, performou bem mesmo assim, né, com a diferença de um ponto, basicamente. E eu já coloquei aqui a Petax Futura e trabalhou, voltou nela, né? Então, essa compra aqui foi a melhor compra do dia. Praticamente, pessoal, em cima do preço à vista, né? A gente tem aqui as Petax e o preço à vista, ó, preço spot, preço à vista, spot final, D0, tá? E aqui em cima as Petax futuras, né? Então o câmbio ele trouxe a cotação, né, para cá, para o preço à vista. Aqui estava a compra e aqui é a recompra, galera, mesmo em cima do ajuste, né? Esse movimento aqui, nossa, muito bom, né? Então, quem não conseguiu, inclusive quem vendeu aqui, o alvo é o preço à vista, né? O preço à vista, que está de 23,5 pontos praticamente, né? Depois aqui daria para ficar comprado em cima da outra Petax futura. E qual foi o alvo? De novo, preço futuro, o outro ali, né? Então, olha só, como não é uma aleatoriedade, né? Essas taxas aqui que nós trabalhamos no câmbio, né? Então, nós precisamos ter o entendimento delas e ter elas como alvos, né? Alvos e suporte e resistências naturais do nosso câmbio, tá, galera? Então, melhor compra hoje do câmbio foi no segundo preço à vista, tá? Por quê? Mas por quê? Aqui é o spot, preço à vista e spot do dia. Porque aqui, primeiro, o câmbio, a gente se trava aqui nessa primeira Petax. Veja que já está trabalhando o preço futuro. Mas esse aqui é o primeiro spot do dia. Aí depois vira a taxa à vista, que é a Petax à vista, e o preço futuro. Depois Petax à vista, preço futuro. Ele já trabalha no preço futuro. O câmbio trabalha no preço futuro. Às vezes ele vem para o spot. E aqui está a melhor compra, né? E depois nós temos o D0, que é a Petax final, né? Que está aqui Petax F. E aqui está Petax futura, tá? Que ele está trabalhando, inclusive. Ele possivelmente vai fazer o ajuste nesse range aqui, né? Se os DIs eles começarem a realmente a trabalhar de forma mais forte e o dólar aqui, olha só a tendência, né? Ele tá galgando novas cotações aqui. Ele pode ser que ele toque aqui no 98, né? Aqui no 98, tá difícil não. Aí isso aqui vai fazer com que o nosso câmbio ele chegue perto. Ele já tá chegando, provavelmente vai querer desafiar o 450, né? Aqui ele já tá na máxima de mercado. Então, galera, basicamente foi isso, né? E quem ficou comprando, dava a ter comprado, né? Aqui desse preço futuro. E aqui ele ficou trabalhando na Petax final futura, né? Tocou de novo, praticamente só tocou nela e tá indo desafiar, né? A máxima. Então, mini índice, galera, mini índice hoje ele fez um movimento um pouco mais contra-intuitivo, né? Motivado a abertura do mercado americano, obviamente. Desculpa, galera. Então, olha só, ele fez aqui, né? Ele já tocou abertura de mercado. Primeiro, ele toca aqui o nosso preço, né? O POC e o ajuste estão juntos, né? Então, no câmbio e no mini índice, quando as cotações elas perpassam por esses preços, né, que são níveis interessantes, os mercados eles encerram e abrem posições. Então, possivelmente o preço, a cotação nela pode andar com um pouco de mais de força. Só que essa aqui é a primeira janela, né? E aqui tem o institucional, né, galera? Então, galera,
Olha só, saiu os dados econômicos, né? Mini índice spike para baixo, normalmente, né? Acompanhando, inclusive, deixa eu colocar nos outros índices aqui, olha, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, né? Russell, Nikkei também. Aqui na Europa, deixa eu, aqui na Europa também o alemão também, né? E o FIX para cima. As bolsas, elas devolveram parte do movimento, né? Umas, Russell não devolveu, né? Continuou a tendência de baixa. S&P 500, ele quase, né? Fez um movimento bem interessante, que é igual do nosso mini índice, né? Porque o cálculo, inclusive do nosso preço justo, tem a ver com o S&P 500, tá, galera? A gente pode colocar essa variante, né? S&P 500, se não é um dos gráficos, assim, é um dos ativos mais importantes, só perde para os bondes, né, galera? Então isso aqui manda no mundo, inclusive olha o spike de baixa, né? Olha só, perdendo realmente alguns níveis interessantes aqui, os de 10 anos, né? O mais importante é o de 10 anos, né? Então tá aqui o nosso juros americano. Então os índices, eles fizeram um spike de baixa, mas alguns devolveram, né, galera? O que foi que aconteceu? Nosso mini índice também devolveu parte dessa movimentação, né? Por mais que algumas das nossas ações estejam um pouco positivas, né? Mas a maioria está um pouquinho mais negativa. Ele fez uma movimentação interessante, né? Ele fez um spike. E aqui eu vejo operação, né? Então ele faz ele cria uma liquidez aqui, né? Que inclusive ela passou a ser um pouco com uma resistência. Ele fez o spike, né? E fez essa movimentação aqui que eu achei que era uma venda interessante para já vir desafiar a mínima, né? Só que ele voltou um pouco e depois fez o movimento, né? Então, obviamente que ele não chegou a estopar quem estava aqui, né? E fez um movimento aqui, esse aqui seria um movimento um pouco mais forte de queda, né? E aqui fez a abertura do mercado à vista, olha só, tudo para baixo praticamente, né? Tudo para baixo, abaixo de zero. E a venda ela começou a trabalhar de forma um pouco mais mastigada aqui, não queria perder esse 138.500, né? Olha aqui, 138.500. Então quem comprou aqui, né, fez até um scalp interessante. Mas para mim, né, quando ele trouxe essa liquidez aqui, que inclusive a gente tem aqui uma liquidez, né, galera, que eu falo para vocês, a gente tem a liquidez aqui mais interessante, abertura do mercado à vista, é a abertura do mercado americano. Olha só, a gente teve um movimento interessante, né, em que ele fez, ele testou, né, essa área aqui que a gente pode dizer que é rejeição, né, rejeição e aceitação. Então ele vai nessa área, toque e renova. Aqui é a compra. Aqui é a compra. Por quê? Por causa do movimento contrário, né? Olha só aqui como os índices aqui, o Ibova 11, o Icon, né? Que seria o setor de... Aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Então as nossas... Aqui, né? Então a gente Ibova 11, que mais? O B6C, que é o índice de commodity, esse aqui é o índice de consumo, o BDEF, que é um índice de defesa, né? Então olha só como eles começaram a subir, galera. Olha só como eles devolveram, né? Bem interessante. Algumas ações também aqui, né? Principalmente essa aqui, BBBAS3, que é o Banco do Brasil, né, pessoal? Então olha só, movimento, né?
pouco mais forte para cima. Mas por que aconteceu isso aqui também? Por causa que os juros, galera, os juros ele deu uma barrigada, né? Então ele chegou ali até umas quase 11 horas e depois começaram a arrefecer, né? E ficaram flat. Isso aqui é um pouco ruim, é melhor, aliás, para nossa bolsa, olha só. Então, quando os juros ele começou a virar, né, as ações elas começaram a trocar de lado. E aqui tá positivo, né, pessoal? Então, galera, isso aqui, opa, isso aqui, né, trouxe esse movimento, né, para devolver essa movimentação que o mini índice tinha feito, mais as outras bolsas, né, galera? Deixa eu mostrar aqui a abertura do mercado americano, que inclusive está o nosso EWZ, olha só, né? Deixa eu trazer mais para cá. E trouxe esse POC, já trouxe aqui um pouquinho mais para cima, né? Ficou trabalhando de forma altista. Ele é bem verdade que ele abriu num gap de baixa, né? O nosso EWZ, mas depois fez um movimento bem forte de alta, né? E trouxe essa liquidez, estava aqui no início, para cá para cima. Ele está caindo 0,75, tá? E o BR Titãs, gap de baixa também na abertura, mas fez um movimento bem parecido, né? Essa movimentação aqui bem altista traduz, né, justamente do nosso IBOV, que é arbitrado para o mini índice, né? Então, olha só, a abertura do mercado americano, ela deu um novo sentido, né? Deu um novo fôlego aqui para o nosso win, né? O nosso mini índice, né? Então, olha só, galera, como é interessante, né? Aqui os players montaram essa posição, tá? Bem verdade é essa, porque não estava caindo mais, né? Olha só como eles fizeram uma defesa bem interessante no 108.500. 108.500, né? Fizeram a defesa e aqui na feita que ele fez esse movimento e retorna, né? Essa aqui é a compra, por mais que seja em cima da média contratual. O alvo era, se não, essa primeira região, né? Que aqui ele inclusive ele trabalha um pouco, e o ajuste e o POC, né? Esse alvo dessa compra aqui tá bem interessante, né? Então deixa eu ver quanto tem aqui mais ou menos. Tem uns 850 pontos, 900 pontos, né? Bem interessante. É bem verdade que daqui ele andou 1.500 pontos, inclusive, né? Ele tocou aqui na nossa amplitude média diária e chegou no 0,5%. Que eu falo aqui para vocês que esse é um alvo interessante, né? Então esse é um alvo bem interessante também aqui no 140 e 500. Basicamente, né? Ele quase não chegou lá. Ele ficou no 140, 420. E não conseguiu chegar aqui no 140 e 500, né? Não conseguiu chegar aqui. Quase. Mas quem vendeu aqui também, né? Tá uma movimentação bem interessante. 500 pontos, né? Tá bem interessante. É bem verdade que tá no agora a tendência tá de alta, né? Pro nosso mini índice, né? Mas ele tá agarrando aqui, inclusive em cima do ajuste do POC, né? É interessante que ele toque mais uma vez e venha para cá, né? Aí ele vai trazer para essa liquidez interessante. Ele vai trazer essa cotação para essa liquidez aqui, né? Que tem uma liquidez mais forte aqui no 140 mil, né? Que ele conseguiu trazer essa liquidez de hoje para cá, né? Conforme o 140 aqui, né? Olha só, 140, né? 140 mil tá a liquidez. Ele trouxe essa liquidez daqui de baixo do 38.500, 38.600, né? Para essa liquidez do 140, né? Então ele pega essa liquidez e traz aqui para baixo, né? Depois carrega a liquidez e traz aqui para cima, né? Então esse foi o movimento basicamente de hoje, galera. Eu desejo a vocês um excelente resto de pregão,
deixem um like, compartilhe com um amigo de vocês. E dúvidas, escreva algum comentário. Valeu, galera, até mais.